Bem, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa casa, nesse pós-pandemia, né? A gente podendo se encontrar, podendo se ver, bater um papinho, botar em dia, né? Todos esses anos aí que a gente ficou em casa. Muito bem, para a gente iniciar os nossos trabalhos, então nós vamos fazer a nossa prece, né? Preparando o nosso ambiente. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, amigo, irmão, nos congraçando com a espiritualidade maior, que coordena esse trabalho. Possamos todos aqui receber as boas energias que estão presentes neste espaço, com todo o cuidado e o preparo que o plano espiritual sempre tem. Vamos nos lembrar dos nossos afetos, nossos amigos, aqueles que eventualmente não puderam estar aqui presentes conosco, que possam também receber as nossas vibrações de paz, de harmonia, de tranquilidade. Que nós possamos aqui, na noite de hoje, com as reflexões que aqui serão conduzidas, levar novas propostas para o nosso viver, para a nossa transformação pessoal, encontrando melhores rumos, melhores caminhos, melhores formas de nos conduzirmos nesta jornada. Pedimos também um amparo para Joyce, que irá nos conduzir aqui em pensamentos, em reflexões. A espiritualidade maior possa estar a inspirando, amparando, protegendo. E assim damos início à nossa reunião desta noite. Bom, quem vai estar conosco aqui é a Joyce Duarte de Sá. Eu estava conversando com ela ali, que na verdade, nós não nos conhecíamos porque frequentávamos trabalhos diferentes na casa. Então, estou conhecendo a Joyce hoje, mas ela já é frequentadora de muito tempo e eu também. Interessante isso, né? E a Joyce estava me contando que ela é casada, tem 2 filhos, né? E ela é dentista, além de ter o seu consultório, ela é dentista no Exército também. Então, a palavra está contigo, boa sorte, bom amparo, boas reflexões, vamos lá. Obrigada, Eduardo. Obrigada pela apresentação. Bom, eu sou adepta do Espiritismo desde 2004, mais ou menos, que foi quando houve assim uma reflexão maior na minha vida em que eu precisava de algumas respostas, né? Então, eu percebi que só com aquilo que eu tinha de bagagem não estava sendo suficiente. Eu não conseguia me sentir bem com a minha fé, né? Com essa parte espiritual. Então eu precisava de mais respostas. E aí foi quando eu comecei a pensar sobre isso. E aí vi um comentário sobre o livro Céu e o Inferno. Não sei de onde veio, né? E aí eu falei, bom, eu vou ler esse livro, né? E aí eu ia para Araucária trabalhar, era recém-formada, na Odonto, né? E aí eu ia para Araucária e era um bom tempo, né, de ônibus para ler. E eu ia lendo o livro Céu e Inferno. E aí eu ficava assim, nossa, meu Deus, eu já sabia disso. Eu não sei de onde que eu sabia disso, mas fazia muito sentido aquilo. Eu, nossa, teve um dia que foi muito engraçado, porque eu cheguei no final do livro assim, eu fiquei assim, ó. E daí a pessoa que estava do meu lado falou assim, esse livro é muito bom, né? Aí eu falei, mudou minha vida. E aí foi naquele ano que o Divaldo veio para falar sobre o livro Céu e Inferno. Coincidências que não são muito coincidências. E o Divaldo, daí meu pai é espírita, mas não tão praticante assim. Não era na época, pelo menos. Hoje ele já pratica mais lá no centro espírita que ele frequenta. Mas ele falou para mim assim, ai filha, vamos lá na palestra do Divaldo? Vai ter a palestra do Divaldo no domingo. Né? Tava bem, um período bem turbulento na família, assim.
vamos sim, precisamos, né? E eu fui com ele, e aí quando, no final da palestra, o Divaldo, o espírito Bezerra de Menezes se manifestou pelo Divaldo, eu falei, nossa, eu tenho que estudar muito, para eu conseguir entender esse fenômeno, porque era verdade aquilo. Eu sentia que era verdadeiro. E eu sentia aquela energia de uma hora para outra mudar no círculo militar inteiro, assim. Então, algo que parecia uma palestra normal, simplesmente se transformou em algo espiritual, em algo maior. E aí todo mundo sentia isso, todo mundo sentiu isso. E aí foi quando também a minha prima, a Cissa, me convidou para vir para o grupo de estudos, que ainda tinha a mocidade e logo em seguida tinha um outro grupo de estudos. E aí que eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o que é o Espiritismo, e algumas outras obras também de André Luiz, e do Divaldo também, da Joana de Ângeles, e não parava de ler, não parava de estudar, até que eu comecei a entender que não adiantava só estudar. Eu precisaria ter uma base teórica, porque eu sou muito teórica, mas eu preciso praticar também. E aí, quando a Ana pegou e mandou algumas sugestões de tema, eu falei, eu vou ver algum tema que eu precise aprender mais. Então, eu estou aprendendo aqui com vocês, tá? Eu espero que eu consiga contribuir com algo, que é sobre o desafio entre o dever e a liberdade. Esse equilíbrio que a gente pretende um dia ter entre o que é o dever, ou seja, o que é regra, o que eu devo seguir, e eu sou livre para quê? Então, o ser humano, como assim uma criança, né, tem a noção de que o dever é algo ruim, né, algo assim imposto. Então, eu devo fazer isso. Oh, meu Deus, eu tenho que fazer dever de casa, né? Que horror, que coisa ruim. Mas quando a gente pensa que o dever ele é necessário para que eu atinja uma maturidade, a gente começa a pensar de outras maneiras. Como definição, o dever é a regra que se impõe através da moral, dos hábitos ou da lei. Por exemplo, providenciar segurança é dever do governo. O dever de praticar a caridade, que é o nosso dever enquanto cristãos. E o que seria liberdade, então? Né? A liberdade, na nossa visão, é essa imagem, né? Eu sou livre, vento no rosto, né? Aquela coisa de eu posso fazer o que eu quiser. E na definição, ela é a independência absoluta e legal de um indivíduo, de uma cultura, povo ou nação, sendo nomeado como modelo. É o estado ou a característica de quem é livre, de quem não se submete e quem vive pela e em liberdade. Quando a gente pensa no ser humano, ele precisa de certas características, de certas condições para que ele consiga chegar nesse grau de ser livre. Isso foi o que Maslow propôs nessa pirâmide que muitos de vocês já devem ter visto, né? Então, essa base da pirâmide, a gente vê o quê? As partes das necessidades fisiológicas do ser humano, né? Que é respirar, comer, água, sexo, sono, homeostase, excreção. Então, essa parte mais básica, ela é necessária para que a gente tenha essa pirâmide completa. Se eu não tiver, por exemplo, condições de respirar, e eu tenho alguns pacientes que têm apneia do sono, inclusive, muitas vezes ele não vai desenvolver as outras condições, porque ela está lá na base. A respiração, o sono estão ali embaixo. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade, uma disciplina nessa base, principalmente, e aí vem a segunda parte, que é a segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade,
da família, da saúde e da propriedade. Depois vem a amizade, que daí já lidam com relacionamentos, né? Então, que é a nossa parte aqui entre dever e liberdade, o que a gente vai tratar. Então, é a amizade, a família, a intimidade sexual. Depois vem a autoestima, a confiança, a conquista, o respeito dos outros, o respeito aos outros. E lá no último é a parte em que a gente está mais ligado realmente à possibilidade de um desenvolvimento espiritual, em que a gente vai lidar com a moralidade, com a criatividade, com a espontaneidade, a solução de problemas, a ausência de preconceito e a aceitação dos fatos. Então, é um caminho relativamente é uma condição em que a gente precisa de vários fatores para existir esse topo da pirâmide, que é a parte do autoconhecimento, principalmente. Então, se eu não tiver essas condições mais basais, fica muito difícil eu chegar nesse topo da pirâmide, tá? E aí, o que a gente vê no Livro dos Espíritos sobre a liberdade, então? Ele pergunta, Kardec pergunta, na questão 825, haverá no mundo posições em que o homem possa gozar de absoluta liberdade? Aí, qual é a resposta dos Espíritos? Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Ou seja, não são só as crianças que precisam uns dos outros, os adultos também, né? Então, o ser humano precisa ser em sociedade. Não existe como a gente existir sozinho. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Nas do eremita do deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. A 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? De modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu vou sofrer as consequências de ser da natureza. A natureza, enquanto a gente percebe no cristianismo, por exemplo, esse aqui já vai passar um pouquinho mais, mas no cristianismo, o que Jesus deu como duas regras para nós? A primeira, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Essas duas premissas, essas duas regras, elas podem ser praticadas por nós, né? Porque amar a Deus é algo que exige que a gente olhe para dentro, porque Deus está dentro de nós, né? A consciência, nossa consciência é onde estão as regras, ou melhor, as leis de Deus, né? Então, se nós fizermos essa viagem para dentro, a tendência é que a gente consiga entender o que é amar a Deus. Porque amar a Deus de uma forma... como uma criança... eu amo o papai, eu amo a mamãe. Ok. Mas será que ela realmente entende o que é isso? Ela sente esse amor da forma mais sublime, da forma mais pura, da forma em que Deus nos ama? Porque eu acredito que essa forma mais pura de amor, ela só existe quando a gente está em silêncio. E esse silêncio, ele vem do quê? Da consciência tranquila e dessa fé. De que Deus é realmente a nossa força máxima, que é a causa primeira da nossa existência. Então, essa natureza, com N maiúsculo aqui, né, que ele coloca, a natureza é realmente todo esse conjunto e que a gente tem que se sentir parte desse conjunto. E amar a Deus é a principal de todas. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados?
eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo, quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Então, o cristianismo, ele existe enquanto doutrina, né, enquanto religião, mas aqui nessa pergunta ele deixa bem claro que a gente precisa do exemplo, né? A gente precisa realmente viver enquanto cristãos para que a gente consiga entender que o dever e a liberdade, eles são iguais. Por que eu afirmo isso? Porque a gente entende que o outro é livre até o meu limite de liberdade. E eu também sou livre até o limite do outro de liberdade. Quando a gente pensa no cristianismo, eu amo o próximo como a mim mesmo. Então, se eu amo a mim mesmo, eu não vou fazer a ele algo que eu não gostaria que ele fizesse para mim. Então, a regra é bem clara, né? A gente precisa fazer esse exercício de o que eu faria, por exemplo, sei lá, eu imagino assim, hoje em dia a questão política está bem alta, né? A gente fala no WhatsApp alguma coisa e é mal interpretado muitas vezes. E aí até para você explicar alguma coisa que falou, é difícil. Mas vamos supor que eu interpretasse mal algo que alguém falou. Qual seria assim, o jeito em que eu gostaria de ser tratado, né? Ou gostaria de perguntar a essa pessoa, tá, o que eu entendi então foi isso, 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 isso? Daí a pessoa vai falar sim ou não, né? E vai dar a sua resposta. Só que aí o que acontece? Muitas vezes a gente já tem um pré-conceito, né? Um pré-conceito do quê? Ah, ele vai falar isso porque... Não acredito que ele falou isso. Como que ele pode pensar desse jeito? Né? E aí, todos esses pensamentos acessórios, não ao fato em si, ou a palavra, ou a frase, eles vêm já do que eu estou querendo antecipar, muitas vezes. E aí, quando essa antecipação acontece, é que acontecem os problemas, né? Geralmente, se você só interpretar aquilo que foi dito ou aquilo que foi feito de uma forma, mas eu acho que ele deve ter falado isso no momento em que ele estava estava com mais raiva ou estava desequilibrado, porque aquela pirâmide é grande, né? Então, assim, em algum ponto a gente não vai estar equilibrado. E aí, essa visão do outro, ela se transforma de uma outra maneira. A gente consegue entender que o outro não é igual a mim. Então, se eu tenho um desequilíbrio lá no sono, por exemplo, o outro vai ter um desequilíbrio lá na amizade, no relacionamento com a esposa, com o marido. E isso vai causar um desequilíbrio, porque somos seres humanos. Não conseguimos desconectar de tudo, né? Não, agora eu estou no trabalho, vou desconectar totalmente da minha vida pessoal. Não existe isso, né? A gente tem um cérebro só, a gente tem um coração só, né? Então, a gente precisa lidar com tudo isso. E aqui é a mesma coisa. Então, aquela pessoa que aparenta ser uma coisa na frente de todo mundo, e quando chega em casa é totalmente diferente, quer dizer o quê? Que ele já entende como é ser o certo, como fazer a coisa certa, mas ele não consegue ainda entender que depende dele a mudança. Então, é o orgulho e o egoísmo que estão falando mais alto. Então, o que a gente precisa, na verdade, é perceber o orgulho e o egoísmo em nós mesmos, para que exista realmente essa mudança e essa alteração da nossa conduta. Aí essa pergunta ela continua. Ser lesão na outra vida, levados em conta os princípios que professaram neste mundo? E aí ele responde, que é aquele tapa na cara, quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é o de não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero,
está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Então, aqui ele fala da hipocrisia, né? Então, que Jesus também falou muito sobre isso, né? Os homens da lei, eles existiam naquela época, e da lei divina, né? E ele chegou e falou assim, não, hipócritas, né, na época. Então, ele chegou de uma forma áspera para os fariseus naquela época. Por quê? Porque eles entendiam essa linguagem, né? Então, muitas vezes a gente precisa ser mais duro, mais rígido e demonstrar amor com isso. Não ser, lógico, violento, mas assim, a pessoa não tem aquela noção, né, de não interromper quando não é necessário, algo assim. Muitas vezes a gente, para mediar ali, para não prejudicar outras pessoas que estão se beneficiando da conversa ou do assunto, a gente precisa falar mais rispidamente, muitas vezes. Falando, não, agora está na hora de parar, né? Agora você pode aguardar um pouco, né? Não dá para a gente ser só bonzinho muitas vezes, mas lógico, tem que ser de uma forma amorosa sempre, né? Firmes, mas sempre amorosos. E Sartre tem essa frase também famosa, que ele diz que nós somos condenados a sermos livres. E aí é sempre um paradoxo, né? A nossa vida tem muitos paradoxos. A partir do momento que a gente começa a pensar sobre tudo, assim, sobre a própria vida em si, sobre Deus, sobre amor, a gente vê que tem essas situações, né? Somos condenados a sermos livres. O que seria isso? O dever de razão, por exemplo, a razão, ela é nosso objetivo maior enquanto seres humanos que somos. Quando a gente percebe que somos seres sociais, estamos aqui por conta disso, porque senão iríamos ser eremitas no deserto, tudo bem, né? Tem vários lugares aí no mundo que não tem ninguém, né? Mas não é assim que acontece. A gente sempre tem essa luzinha ali que, não, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa ser útil, principalmente, para o próximo, para nós mesmos, como uma evolução. Quando a gente percebe que o dever de caridade, o dever de disciplina e o dever de nos ajudarmos também, a gente percebe que a gente é livre para isso, mas também é condenada a isso, né? Então, a evolução, ela é algo inerente a qualquer ser vivo. Então, a gente qual que é o nosso destino final? A perfeição, né? Então, a perfeição é algo que a gente pensa que um dia vai conseguir, ainda porque estamos no mundo de provas e expiações, mas nós somos livres para ficar estacionados também. Só que mesmo estacionados, a gente está evoluindo, de alguma forma. Então, é batata que a gente vai evoluir, certo? Quanto mais eu perceber essa presença de Deus na minha vida, mais puro e mais pura e mais tranquila será essa evolução. Por quê? Porque eu vou entender que a liberdade, ela é algo que eu consigo sentir mesmo. E que Deus nos dá as escolhas por conta disso, né? Então, nós temos esse livre-arbítrio para escolher entre encarar o dever como algo árduo e trabalhoso, como a criança ali, ou já ter a maturidade do adulto, de entender que a liberdade, ela depende de alguns fatores, principalmente de eu conseguir entender a liberdade do outro. E aí a gente percebe que alguns espíritos, eles vieram para a Terra e tiveram atitudes, tiveram situações na vida em que eles tiveram realmente
principalmente a grandeza, né, de escolherem por caminhos que, na nossa visão, são mais difíceis, né? Por exemplo, Gandhi teve a vida que teve e a ausência do materialismo na vida, desses 3 exemplos de grandes espíritos, assim, a gente consegue perceber que eram muito mais espiritualizados e muito menos ligados à matéria, né? Então, porque, por exemplo, o Chico Xavier poderia ter ganho muito dinheiro com os livros que conseguiu produzir, né? E, no entanto, morreu sem nenhum, né? Então, o tanto que ele conseguiu fazer de ser útil nessa nossa humanidade e aqui no Brasil, por opção, por escolha. E aí a gente vai ver também, lógico que não é só tapa na cara, a gente vai ter as nossas, os nossos consolos também. E o Evangelho segundo o Espiritismo tem bastante desses consolos e das nossas possibilidades de crescimento ali, a partir daqueles conselhos, né? Um deles é esse item 10 do Homem do Mundo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala o quê? Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Então, esse sentimento de piedade, ele... piedade, né? Então, a gente precisa ter a humildade de pedir ajuda, por exemplo. Seria isso, tá? Ali como ele fala que nós somos seres sociais e também nós temos a necessidade de ajuda, sejamos crianças. Crianças precisam mais ajuda, obviamente. Mas adultos precisam de outro tipo de ajuda. Então, se eu sou uma adulta e estou percebendo que eu preciso de ajuda, eu preciso ter humildade de entender que eu não sou super mulher, super homem, né? E vou pedir ajuda. Ajuda de quem? Ajuda aqui nossa, da casa espírita, de um amigo, de alguém que nos conheça já, né? Ou aqui tem o atendimento fraterno, tem o plantão de passes também que ajuda bastante. Mas quem nos conhece muito mais é o nosso espírito guardião, nosso guia. E ele está sempre conosco quando nós temos essa pureza, essa piedade, na verdade, essa abertura para ele, né? Então, o amor, ele é uma via de... tem 2 mãos, na verdade, né? Tem aquela mão que eu amo, mas eu também tenho que me deixar ser amado. Então, muitas vezes a gente não se abre para isso. Então, a gente precisa, lógico, fazer esse exercício antes de dormir, principalmente, e tentar nos conectar com nossos anjos guardiões, com o nosso espírito guia. Então, a gente vai implorar essa assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Então, volta e meia, você está tentando ali fazer aquela meditação, pré-sono ali, e aí vem pensamento. Outro. Ai, fulano. Ai, não sei o quê. Ai, não. Tenta fazer uma limpeza, né? E fazer com que os espíritos que estão para nos ajudar, porque a caridade também é uma via de mão dupla. A gente precisa da caridade deles, mas ao mesmo tempo, quando eles nos ajudam, eles estão sendo ajudados. Então, é muito bonito isso, né? Porque não dá para você ser caridoso sozinho. Então, eu preciso de outra pessoa, eu preciso de outro espírito. E ele também vai precisar de mim. Por quê? Porque ele vai aprender que a caridade é algo bom. E ele vai replicar isso também. Então, ele continua, né? Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis de sociedade
onde estáis condenados a viver. Então, ali ele fala, muito por conta daquela ideia que a gente tem de religioso que se isola, né? Religioso que, não, ele é uma alma super evoluída, então ele vai se isolar do resto do mundo. Ele fala que não. Se você nasceu ali, nascemos no Brasil. Temos uma missão no Brasil, né? E eu acho que a nossa missão no Brasil, vou abrir um parênteses aqui, sobre uma conferência que eu estava vendo, um trecho só, o André Trigueiro estava sendo mediador, e aí ele pergunta sobre a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Daí ele pergunta para o Divaldo, pergunta para o Haroldo e diversos palestrantes espíritas conhecidos, assim. E aí ele pergunta assim, tá, mas com tantos homicídios, com tantos latrocínios, com todos esses problemas que a gente vê todo dia na TV, o Brasil é a pátria do Evangelho? Aí o Haroldo responde muito bem, assim. Ele fala, bom, a gente precisa primeiro ler a obra para entender se realmente faz sentido isso ou não, né? E ele é muito técnico, né? O Haroldo é muito técnico e ele fala, quando Ismael recebe a missão, né, de Jesus, ele fala assim, Ismael, você vai fazer o seguinte, você vai pegar todo aquele pessoal lá que estava devendo muito, na época, principalmente ali das cruzadas, e esse pessoal aí é que vai fazer a parte de desenvolvimento da moral do Brasil. Daí ele falou assim, sério? Vai dar certo isso? E hoje a gente vê que não é perfeito, não está longe de ser perfeito, mas foi o jeito que foi possível e que é possível de acontecer. Então, se a gente nasceu aqui, e é isso que eu penso muitas vezes, hoje eu sou do Exército Brasileiro, mas eu fiz faculdade federal, fiz mestrado na Universidade Federal do Paraná, fiz doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, e aí eu penso assim, nossa, eu podia ir para o Canadá, ser pesquisadora, e ganhar dinheiro, e ser feliz, e não ter violência, não ter nada. E a minha família ia ser super feliz, e deu para essa vida. Eu penso assim, volta para a Terra, você nasceu no Brasil. Aí você fala assim, não tá certo ir para o Canadá e ser feliz. Eu vou ser feliz aqui, com as condições que eu tenho aqui. Então, e é isso que ele fala aqui nessa frase. Ele fala que não, você não precisa achar que você tem que se isolar ou ir para o Canadá, né? Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então, esse sentimento de pureza é eu entender que eu sou livre e que o dever é parte dessa liberdade. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Essa visão de herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança, ela é algo que nos exige disciplina, que nos exige fé e, claro, consciência. Consciência do quê? De sermos espirituais, de sermos espíritos. E de não sermos esse corpo que está aqui agora, vermelho, né? Que diz que passa mais credibilidade que fica vermelho. Então, faço essa técnica. E aí o que a gente percebe é que esse corpo, ele está sendo casa do espírito, que está falando, e que esse ar que está sendo ressoado aqui, está entrando nas orelhas de vocês, e está fazendo uma conexão e uma
um entendimento que cada um vai ter um entendimento diferente aqui do que eu estou falando. Cada um com a sua bagagem vai ressoar diferente as palavras que eu estou falando. Tanto é que nas outras palestras que eu fiz, muitas vezes eu via alguém na frente ali. A maioria estava dormindo, né? Mas algumas pessoas estavam chorando com o que eu estava falando. Então, assim, é muito diferente para cada um o que vai fazer de diferença, tá? E que bom que somos diferentes. Mas somos a mesma, a essência é a mesma, né? Então, temos algumas condições que a gente pode fazer, e essa terapia libertadora, ela vai servir para todo mundo. Então, o que quer dizer essa terapia libertadora, né? Ame indiscriminadamente, perdoe incondicionalmente, caminhe ao lado de quem necessita de companhia, ajude em qualquer circunstância e ore sempre. É do livro Momentos de Harmonia. E achei que pulou uma parte. Deixa eu só, acho que eu troquei aqui. Ah, tá. A questão 919, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Eu acho que sem querer, eu apaguei o slide da questão 919. Então, a questão 919, ele pergunta assim, existe alguma forma, né, de eu ser feliz na Terra? Ou de eu ter de eu conseguir evoluir, né? Ele fala assim, conhece-te a ti mesmo. Aí, Kardec fala assim, na questão A, né? Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, de conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. E aí, ele pergunta para Santo Agostinho qual o meio de consegui-lo. E aí, Santo Agostinho responde bem, assim, manual, né, de como ele fazia. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Amar ao outro como a si mesmo. Né? Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia, e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis. Sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, se Deus chamasse lá, é o general, Deus chamou. Teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Então, essa é uma frase forte, né? Será que se eu entrar no mundo espiritual agora, daqui a pouco, será que alguém não vai me olhar e, né, obsessorzinho, tal, porque vai ter alguma coisa que não foi bem certo aqui. E é nessa hora em que o Santo Agostinho é muito feliz, né? Porque ele fala assim, se eu sou sincero com outra pessoa, e eu falo tudo que eu penso para outra pessoa, e eu faço isso de uma forma amorosa, né? Que é uma forma de eu tentar mostrar a minha visão daquela coisa para aquela pessoa, porque se essa pessoa não entender o jeito que eu estou olhando, ela também não vai conseguir entender o porquê eu penso dessa maneira, né? Então, não acredito que você pensa desse jeito. Mas eu penso desse jeito por isso. Tá, mas eu ainda não concordo, beleza. Então, vamos evitar a fadiga e não vamos mais discutir essa coisa polêmica. Por quê? Porque eu respeito a sua opinião. E respeitar a opinião do outro é eu amar a mim mesmo também.
Porque eu espero que o outro respeite a minha opinião. Então, é aplicação da lei de Jesus, né? E ainda ele termina: examinai o que pudesse ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Então é ali que a gente consegue ver essa obra contra Deus. Eu fiz algo contra Deus? Fiz algo contra o próximo e contra mim mesmo. Então essa é a ordem, né, que ele coloca. E as respostas vão dizer o que eu preciso melhorar, ou que eu estou indo no caminho certo. Né? Então, é muito prático aqui o manual dele, é difícil de fazer, é muito difícil. Até porque, assim, a gente tem muita coisa para fazer na vida, né? Mas eu acho que isso aqui é bem importante fazer antes de dormir, tá? Essas são as referências, né, que eu utilizei. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Era do Espírito, Momentos de Harmonia. E aí eu encontrei essa frase aleatoriamente no Google, tá? Nenhum dever, não sei de quem que é, nenhum dever é mais importante do que a gratidão. E por isso, eu sou muito grata a essa casa espírita, sou muito grata aos meus companheiros de estudo, né? Rosana, o Júlio, o Joaquim, Eric, Elizabeth. Sou muito grata ao Wilson, principalmente, porque o Wilson, ele é meu mentor até hoje, e é muito doido isso, porque eu não converso mais com o Wilson. Mas assim, se eu tô meio mal, no dia seguinte ele manda uma mensagem. Oi, tá tudo bem aí? Acho que a gente conversou no sono, né? Porque é incrível isso, assim. E tem algumas pessoas que a gente tem essa afinidade e ela é construída, né? Então, o Wilson, naquela época em que eu estava muito perdida, que eu não sabia muito para onde ir ou o que fazer, e eu já estava estudando muito o Espiritismo, ele me acolheu na casa dele. Né? Ele tem 5 filhos, a Leila também é fantástica, a esposa dele, e eles me acolheram na casa deles e me trataram como uma filha deles. E eu fui muito feliz de ter esse acolhimento deles, a caridade que eles exemplificaram para mim. Então, assim, eu pretendo um dia ser tão acolhedora quanto eles foram comigo, né? Porque eu achei aquilo fantástico, assim, eu falei, nossa, como que alguém pode ser tão acolhedor assim, né? E ela, principalmente a Leila, quando eu chegava na casa deles, assim, ela pegava, eu vou fazer uma pizza. A pizza estava pronta. Isso é uma coisa também, que eu não sei como é que faz essa mágica, né? Então, assim, essas coisas, sabe, quando você fica, nossa, é algo que eu não tenho e eu desejo ter. Então, ao mesmo tempo que a gente, ou eu desejo ser, né, principalmente, não ter. E aí, essa gratidão, ela é algo que nos move para sermos melhores. Porque a gente recebeu, a gente quer também dar para o próximo aquilo que a gente recebe. Tá? E o que eu recebo hoje aqui na Ser, e sempre recebi, foi muito acolhimento e muito amor também, muito conhecimento, e do plano espiritual também foi, assim, tudo excelente. O Léo, a Ana também no atendimento fraterno, me ajudaram muito numa época que eu estava com dúvidas. E hoje eu vejo o quanto ter esse espaço aqui foi importante na minha vida e continua sendo. E para mim é uma honra enorme estar aqui hoje falando com vocês. E eu espero que eu possa ser útil, não só aqui na palestra, mas também fora dela. E que é um presente enorme estar aqui com vocês hoje e que a gente seja como uma comunidade ali e de bombeiros, principalmente, né, que estão salvando, mas ao mesmo tempo estamos sendo salvos por conta desse movimento que é o Espiritismo. Agradeço. Eduardo, por favor. Obrigado, Joyce. Obrigada.
Muito bem. É uma delícia, né, a gente poder estar nesse clima tão gostoso, assim, né, tão em casa, né? Eu acho que a Joyce conseguiu deixar a gente bem, bem em casa, né? Isso é muito importante, a gente se sentir aqui como uma família, né? Porque é isso, todos nós somos vulneráveis, todos nós temos as nossas questões, todos nós estamos a caminho, né? Então aqui a gente não precisa vir armado, nem com casca, nem com máscaras e outras coisas, né? De preferência a gente conseguir mostrar a nossa vulnerabilidade, estar presente aqui na comunidade e entender essa troca, né? E nada melhor do que o nosso dia a dia, a nossa vida mesmo, né? Como é que ela funciona e a gente sentir, né? O efeito dessas trocas, como que elas ocorrem, né? Principalmente nesse momento, né, em que a gente, no pós-pandemia e com toda essa tecnologia, essas coisas todas, nós estamos vendo, assim, algumas coisas muito fortes, né, acontecendo, como ela colocou aqui para a gente, né. Eu, particularmente, eu tenho o meu radar um pouco mais ligado agora na questão do suicídio, né, estamos meio no mês próximo aí, né, da questão do suicídio, e isso é uma coisa alarmante hoje, né? E eu vejo que é uma responsabilidade, né, da nossa geração para com a outra geração, né? Isso tudo está acontecendo, para todo mundo levantar a mão, não, mas por quê? O que será que está acontecendo, tal, né? A gente pode dar uma de bobo, tal, né? Mas o fato é que nós somos uma geração à frente, né? Principalmente essa garotada, né, que está acontecendo isso, de se cortar, tal. Então tem um dever aí, né, nesse processo, né, que está sendo trazido, porque talvez eles estejam se perdendo na liberdade, né, e a gente precisa olhar para essa questão. Então, obrigado aí por nos conduzir nas nossas reflexões aí. Eu esqueci de perguntar no início, quem está vindo pela primeira vez na casa aqui? Alguém? Legal. Porque às vezes a gente tem gente nova, né, vindo. Bom, a nossa casa, para aqueles que não conhecem, tem os trabalhos de estudos nas terças-feiras, tem 2 grupos, né? Na quarta nós temos a palestra pública aqui, e que normalmente é a porta de entrada e é o nosso ponto de conexão, né? Essa quarta-feira. Tem também um grupo de estudo na quarta-feira aqui, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, para quem, né, segue toda uma sequência de estudo, é um grupo que já está formado, já está andando. Estavam formando um outro grupo no sábado, sabe me dizer, Joaquim, se já fechou? Ainda estamos em processo, acho que, né? Então, quem quiser participar de um estudo sistematizado, né, depois pode conversar com a gente, que a gente está anotando os nomes para ver se forma um outro grupo aí. E na quinta-feira a gente tem 2 grupos que estão, um deles é só online, à tarde, é o Vivendo com Jesus, é um grupo que já está aí há 5 anos. Esse eu conheço um pouco mais de perto, porque a gente faz parte do grupo que está facilitando. E é um grupo bem delicioso, é das 3 às 4 horas da tarde, assim, aquele meio de tarde para quem está com esse tempo livre. E ele já está aí há 5 anos, tentando trazer essa ambiência da vida de Jesus, da época de Jesus, as suas conversas com os discípulos, né, que lugar era aquele onde ele estava, aquele povo, e a gente ao mesmo tempo refletir sobre essa mensagem para nós hoje, né, o que ela significa hoje na nossa vida, no nosso cotidiano, nesse processo. E também na quinta-feira à noite, daí a Gilana está coordenando um grupo que é o Ser Família com Jesus. Ele é um filhotinho do Vivendo com Jesus, né, que saiu, e ligado mais na questão da família, né? Esse grupo ele está metade online, metade presencial, então eles combinam, né, quais os dias que ficam presencial, quais que ficam online. E temos o atendimento fraterno também no sábado, né? E se eu me esqueci de algum, depois nós vamos lembrando, mas quem quiser tem várias oportunidades, né? E temos também a mocidade, né, na quarta-feira. Isso? Sim. Isso, ali. Legal. Então tá bom, temos a evangelização também, né? Mocidade e evangelização. Ok? Assim a gente conhece um pouquinho da rotina desse espaço, né? E também é uma coisa que é importante, a gente sempre colocar, desde os primeiros passos aqui na casa, e a gente entende que essa casa é um convite ao trabalho também, né? Então, todos aqueles que se sentirem, né, com vontade de participar, eu gostaria de colaborar um pouquinho mais, se apresenta, né?
A gente vai achando as oportunidades, assim, porque uma casa ela se faz nesse processo de família, né? Cada um dividindo uma função, cada um com um dever, né? Todos com liberdade de ir e vir, né? Mas com um dever para que as coisas aconteçam, né? Nesse processo, ok? Então vamos, antes logo após a prece, então nós temos o passe para aqueles que quiserem, né, receber essa transmissão de energias fluídicas. É feito ali na Câmara de Passes, todos podem ficar sentados, vão ser chamados para ir à Câmara de Passes. Primeiro a gente vê quantos passistas que vão ter, sabemos quantas cadeiras vai dar para ocupar, depois a gente vai chamando aqui da frente para trás, então fiquem bem tranquilos aí, tá bem? Então vamos agradecer ao Mestre Jesus, que sempre nos acompanha, nos inspira, a espiritualidade maior que congraça conosco nesse momento, assistência espiritual também que se faz presente. Vamos agradecer pelas reflexões que aqui tivemos, que tenhamos a oportunidade de trazer mais intimamente em nosso coração, em nosso momento de reflexão, todas essas colocações que foram aqui trazidas, refletindo sobre como está o nosso dever no mundo hoje, como é que está o uso da nossa liberdade. Também vamos aproveitar a oportunidade para enviar as nossas vibrações, o nosso carinho, àqueles amigos que precisam, pessoas que estão nos hospitais, em casas de saúde, nos presídios, com doenças mentais. Também aqueles amigos que não puderam aqui estar conosco, que estão em seus lares, possam estar recebendo também essas vibrações de paz, de harmonia, de serenidade, de tranquilidade. Nós te agradecemos, mestre amigo, por mais esta oportunidade, ser conosco em nossa semana, nos amparando, nos intuindo, nos protegendo. E muito obrigado por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que podemos realizar. E assim nos despedimos na tua paz. Seja.